Imagine você o seguinte caso prático. Luciano é proprietário de um animal doméstico, um cachorro. Cuida desse cachorro dentro da sua própria casa. Esse cachorro vive devidamente cercado, protegido, com coleira, com canil, com alimentação, é bem cuidado e vive dentro dessa casa. Imagine nesse meu exemplo, entretanto, que por uma curiosidade qualquer, por uma circunstância qualquer, esse cachorro consiga, apesar de preso, fugir do canil, pular o muro da casa, arranjar um jeito de sair daquela casa. E imagine que esse cachorro, depois, ele morda alguém na rua. Diante desse caso prático, eu lhe perguntaria: Luciano, que tomou todos os cuidados possíveis e imagináveis, ainda assim responderia pela mordida do animal? A resposta é afirmativa, porque a responsabilidade civil por fato do animal é objetiva. Ainda que não haja culpa, ainda que não haja dolo, o dono do animal é o guardião presuntivo do animal. É uma expressão doutrinária, tá? E por ser o guardião presuntivo do animal, o dono do animal responde pelo fato do animal. Agora imagine outra situação. Imagine que Luciano empreste este animal para Roberto Figueiredo, levá-lo em um final de semana qualquer. Roberto Figueiredo então vai à casa do Luciano, pega esse animal e leva para a sua própria casa, porque Roberto Figueiredo é um adestrador, porque Roberto Figueiredo é um veterinário, ou porque Roberto Figueiredo pegou mesmo emprestado esse animal para procriar, para cruzar com outras cadelas, com cadelas, etc. Pois bem, imagine que neste instante, este animal morda alguém. Que cachorro que morde no seu exemplo, né, Roberto? Pois é. Imagine que nesse instante esse animal morda alguém. Nessa segunda situação, o dono responde objetivamente? Ou, nesse caso, a responsabilidade civil objetiva seria exclusiva do proprietário, do possuidor ou do detentor, do veterinário, do adestrador ou do comodatário? Essa é a discussão. Responsabilidade civil por fato do animal. Artigo 936. O coice do cavalo, a mordida do cachorro e por aí vai. Quando a gente lê o artigo 936 do Código Civil Brasileiro, esse artigo vai afirmar que a responsabilidade civil por fato do animal, ela deve ser imputada ao dono do animal ou, e aí eu quero grifar esse ou ao detentor do animal. Esta é a regra, e nessa regra nós realçamos aqui esse ou. Isso vai estar dito no artigo 936, e a gente deve lembrar, ao ler esse artigo sistematicamente, do artigo 265 do Código Civil, que traz uma informação muito importante sobre a solidariedade. É o artigo que vai dizer que a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes. Portanto, ou o dono responde ou o detentor responde. A responsabilidade civil ou é de um ou é de outro. Não será solidária, porque a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. E não há nenhuma lei qualificando como solidária a responsabilidade desses sujeitos. Não há. O disjuntivo ou, nem de longe, me coloca em uma situação de solidariedade. Se o artigo de lei dissesse o dono e o animal, a gente até poderia imaginar, não é? Seria
mais fácil desenvolver a ideia da solidariedade. Mas a legislação diz ou o dono ou o animal. E a solidariedade ela não se presume. Portanto, há um padrão disjuntivo. O dono é o responsável presuntivo, porque é o guardião presuntivo do animal. Mas é possível que no caso concreto se comprove que o animal estava com adestrador, com veterinário, ou com comodato, ou com outra pessoa. E se isso for provado, o dono não terá responsabilidade civil e o detentor terá responsabilidade civil, sempre objetiva para fato do animal. A responsabilidade por fato do animal sempre será objetiva. Você precisa ficar atento a isso. Tá, Roberto, então como é que eu faço na hora da prova para identificar? Você vai se perguntar na hora da prova o seguinte: quem, no caso concreto, tinha sobre o animal o poder de comando? Quem, no caso concreto, tinha sobre o animal o poder de direção? Aferindo isso, você identifica quem tem a responsabilidade civil objetiva. Terá a responsabilidade civil objetiva quem, no momento do evento, tiver poder de comando ou de direção sobre o animal. Lembrando que o próprio artigo 936 traz causas excludentes deste dever de reparar o dano, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Aquela vítima que cutuca a onça com a vara curta, aquela vítima que pula a casa, invade a casa do vizinho sem comunicar e é mordida, aquela vítima que entra na jaula do leão, aquela vítima tem culpa exclusiva, e a culpa exclusiva quebra o nexo de causalidade. Uma outra hipótese de excludente é o fortuito, que também está ali expresso no artigo 936 do Código Civil. Então, culpa da vítima e fortuito excluem a responsabilidade objetiva por fato do animal. É isto.